Nesta aula, falaremos sobre câmeras digitais, abordando aspectos relacionados a seus sistemas ópticos, sensores, além de alguns aspectos que comprometem a qualidade das imagens capturadas. Iniciaremos o nosso estudo de câmeras digitais revisitando o olho humano, que serve de inspiração para a construção de diversas câmeras e dispositivos para capturas de imagem. O olho humano e câmeras digitais têm em comum 4 elementos principais: um sistema óptico, uma abertura, um eixo óptico e um sensor. No caso do olho humano, conforme já discutido em aula anterior, o sistema óptico é formado pelas lentes córnea e cristalino, a abertura caracterizada então pela sua pupila, temos um eixo óptico e o sensor caracterizado pela retina e principalmente pela fóvea. Nos próximos slides, nós vamos considerar a estrutura de câmeras digitais do tipo Single Lens Reflex. Nessa imagem, podemos observar os elementos internos de uma câmera digital do tipo Single Lens Reflex. Notem que nós temos um sistema óptico bastante complexo, definido por um conjunto de elementos ópticos. Temos então um espelho, na verdade 2 espelhos, que refletem a luz incidente. Este espelho maior em direção a um prisma, que por sua vez reflete essa luz e acaba sendo então redirecionada para o visor utilizado então pelo fotógrafo. Nós temos aqui um outro caminho. Esse espelho eventualmente permite também a passagem de uma pequena porção, de um filete de luz, que é redirecionado para o módulo responsável então pelo autofoco da câmera. No momento que o usuário ou o fotógrafo pressiona então o botão para disparar, tirar uma fotografia, estes elementos eles são então elevados, são deslocados aqui para cima, e um shutter então abre-se, permitindo que a luz atinja o sensor para que se capture então esta fotografia. Nós podemos ver uma câmera digital do tipo DSLR como um equipamento extremamente sofisticado, com vários elementos microprocessados. Nós temos então um microprocessador responsável pelo deslocamento dos vários componentes então ópticos. Lembrem-se, nós temos vários elementos ópticos. Isso é necessário para que a gente possa, por exemplo, definir ou ajustar foco, consiga aplicar zoom, etc. Então, essas informações, tanto as informações oriundas do sensor de autofoco quanto de zoom, são alimentadas aqui nesse microprocessador das lentes, que eventualmente define o deslocamento desses elementos ópticos, de modo a capturar uma imagem conforme desejado. Notem então que existem diversos elementos, aqui um sensor para o cálculo de exposição, além de estabilizador de imagens e vários outros elementos. É de fato um sistema bastante complexo. Mas apesar do sistema óptico de uma câmera digital típica ser bastante complexo, as ideias fundamentais acerca desse sistema óptico podem ser compreendidas estudando um sistema óptico bastante simples, conhecido como lente delgada. Uma lente delgada ela possui 2 atributos fundamentais: um eixo óptico, que passa pelo centro da lente, e 2 pontos focais dispostos em oposição um ao outro com relação à lente em si, e posicionados ao longo do eixo óptico. Temos aqui então uma ilustração desses atributos. Vemos a lente delgada aqui representada, o eixo óptico perpendicular à lente passando pelo seu centro,
e 2 pontos focais equidistantes com respeito à lente. Eles se encontram a uma distância f, e aqui nós estamos utilizando os subscritos O e I para representar, então, o elemento, o lado O associado aonde nós estaremos posicionando o objeto, e I para indicar o lado, então, onde será formada a imagem. Uma lente delgada possui algumas propriedades fundamentais. A primeira delas é que qualquer raio que atinge a lente vindo paralelo ao eixo óptico, ele emergirá passando pelo ponto focal do outro lado da lente. Bem, como a lente sempre faz caminhos reversos, assim podemos ter como consequência até da primeira definição que qualquer raio que atinge a lente tendo passado pelo ponto focal, ele emergirá paralelo ao eixo óptico do outro lado da lente. Então, vamos ver como fica isso do ponto de vista geométrico. Considere então aqui, novamente, a nossa lente delgada, o seu eixo óptico e os 2 pontos focais. Bom, nós vamos agora utilizar a ótica geométrica para traçar raios e analisar então o comportamento desses raios ao atingirem a lente, considerando as propriedades definidas anteriormente. Então, seja P um ponto, representando um ponto de um objeto, esse ponto pode estar emitindo luz ou refletindo luz, e essa luz então será emitida ou refletida em diversas direções. Ao longo dessas direções, um cone de luz eventualmente vai atingir a lente. Os demais raios não contribuirão para a formação de uma imagem, porque eles atingirão o corpo da câmera ou sequer chegarão à câmera. Bom, notem então que aqui nós temos aquela representação de um raio que atinge a lente vindo paralelo ao eixo óptico. Ele deve, por definição, passar pelo ponto focal e ele seguirá adiante. Por sua vez, um raio que passa pelo ponto focal deve emergir do outro lado da lente, paralelo ao eixo óptico. E nós temos aqui mais um raio. O raio que passa exatamente pelo centro da lente, ele deve seguir o seu caminho na mesma direção, sem alteração. E isso, então, o local de interseção desses 3 raios me permite, então, definir a posição da imagem, como será formada a imagem, aqui representada com P minúsculo, do ponto na cena, caracterizado aqui por P maiúsculo. Notem que nós temos associados a essa configuração 2 distâncias. Uma distância aqui chamada de DO, que caracteriza a distância do objeto, e portanto o subscrito O, do objeto à lente, assim como uma distância DI, que representa então o espaçamento entre a imagem e a lente, isso medida ao longo do eixo óptico. Essas 2 distâncias, além da distância focal, se relacionam por meio de uma equação fundamental, extremamente importante para nós, conhecida como equação de Gauss das lentes delgadas, que diz o seguinte: 1 sobre f é igual a 1 sobre DO, a distância do objeto à lente, mais 1 sobre DI, a distância da imagem à lente. A gente pode perceber, a partir dessa equação, uma série de propriedades importantes. Por exemplo, à medida em que a distância do objeto à lente aumenta, ou seja, se o objeto se afasta da lente, essa razão 1 sobre DO tende a diminuir. Note, o denominador cresce, o valor da fração diminui. Bom, à medida em que esse valor diminui, naturalmente este outro termo deve crescer de tal modo a garantir o fato de que f é fixo, é definido pela construção da lente.
Então, vejam bem, se DO cresce, DI precisa decrescer de modo a compensar isso e vice-versa. Então, portanto, à medida em que o objeto se afaste da lente, a imagem, a posição da imagem tende a se aproximar da lente e vice-versa. Se o objeto se aproximar da lente, a sua imagem, então, tenderá a se afastar da lente. Vamos considerar aqui agora um exemplo um pouco mais complexo. Tendo já o ponto que nós consideramos anteriormente, vamos acrescentar um outro elemento, um outro ponto na cena, aqui representado em verde, a uma distância maior, uma distância DO maior. Notem que se nós fizermos aquele traçado geométrico de raios, raio paralelo passando pelo ponto focal, raio que passa pelo ponto focal emergindo paralelo ao eixo óptico e o raio que passa pelo centro seguindo o seu caminho de forma inalterada, nós vemos então que a imagem desse ponto realmente está mais próximo da lente, ou seja, apresenta um DI menor relativamente ao ponto original, dado que o novo DO é maior que o original. Vamos agora acrescentar mais um ponto, uma versão, quem sabe, espelhada do ponto P com relação ao eixo óptico. Vamos ver o que acontece. Bom, então eu vou manter aqui a distância bem marcada e vou projetar agora a P', produzindo então uma nova imagem. O que a gente observa nesse caso, e essa construção geométrica aqui nos ajuda a enxergar essa propriedade, é que estes pontos, a imagem dos pontos P e P', lembrando que P e P' encontram-se no mesmo plano, ou seja, são equidistantes da lente, considerada então uma distância medida ao longo do eixo óptico, suas imagens estarão então localizadas num plano, no mesmo plano. Né? Então, portanto, possuem a mesma distância com relação à lente medida ao longo do eixo óptico. E nós vamos então dizer que essas distâncias, ou a distância entre esses planos, são conjugadas. Tá? Isso quer dizer o seguinte, todos os pontos localizados sobre este plano terão a sua imagem precisamente sobre o plano conjugado. Assim, observamos uma outra propriedade fundamental, que é a seguinte. Por exemplo, se nós considerarmos que o sensor esteja localizado aqui neste plano representado pela linha tracejada, os dois pontos P e P' apareceriam em foco. Entretanto, o ponto P marrom, por se encontrar mais próximo da lente, terá sua imagem gerada atrás do plano representado pela linha tracejada. E, portanto, o cone de luz formado então pelo ponto P marrom, ele se projetará sobre o sensor como um círculo, a interseção desse cone sobre o plano. E este círculo a gente chama de círculo de confusão, vai estar então distribuindo energia do ponto P marrom sobre vários pixels da imagem, produzindo, portanto, borramento. Então, novamente, a cada distância, digamos, de um plano para a lente, nós teremos então uma distância conjugada aqui, onde aqueles pontos estariam em foco. Em outras palavras, a rigor, existe apenas um plano em foco para cada posição relativa do sensor com relação à lente. Uma pergunta natural, tá, é a seguinte: bom, mas quando eu uso a câmera do meu celular ou uma câmera point and shoot, né, essas câmeras que a gente costumava até há poucos anos utilizar comumente para fazer fotografias casuais, a gente costuma perceber que as cenas como um todo elas aparecem em foco. Como isso então? Bom,
Isso decorre do fato de que a abertura de uma câmera de celular, assim como das câmeras point and shoot, elas são bastante pequenas, justamente para fazer com que esse cone de luz que chega então até o sensor seja bastante estreito e, portanto, cubra uma área relativamente pequena. Além disso, pixels no nosso sensor possuem uma área finita e, portanto, a gente só vai perceber borramento a partir do momento em que esse cone que chega ao sensor comece a cobrir diversos pixels. Então, vamos considerar em detalhes essa situação. Considere então aqui o exemplo de uma cena fotografada, por exemplo, com uma lente usando uma abertura bastante pequena. Tá? Neste caso, o cone de luz que chega ao sensor é bastante pequeno, é bastante estreito, e nós temos aqui diversos elementos em primeiro plano, essas várias flores aqui, mostradas de forma muito bem definida, né? Inclusive, podemos observar aqui a gota de água também em foco. Notem que há elementos em diferentes planos, mas esses planos são relativamente próximos. Já os elementos de fundo aparecem ligeiramente desfocados. Se, entretanto, nós aumentarmos a abertura desta lente, o que nós observamos então é que mesmo elementos próximos do plano em foco, do plano dito focal, já aparecem borrados. E o fundo, nesse caso, aparece completamente borrado. Notem que numa câmera DSLR, ou Digital Single Lens Reflex, a gente permite então aberturas consideravelmente maiores do que no caso de câmeras point and shoot. Bom, vamos ver então o que está acontecendo numa situação como essa. Vejam, existem alguns pontos no plano focal, esses estão sendo mapeados precisamente no sensor e, portanto, aparecem em foco. Quando consideramos outros pontos, ainda que relativamente próximos do plano focal, esses, naturalmente, considerando a equação de Gauss mostrada anteriormente, à medida em que esses se afastam, a imagem tende a se aproximar da lente e, portanto, aqui os raios convergem, mas depois desse ponto eles passam a divergir, portanto, produzindo novamente um círculo de confusão e gerando borramento. Quanto mais afastado esses elementos sendo imagiados, maior o nível de borramento, maior o círculo de confusão. Portanto, é o que se observa aqui na relação dos elementos de fundo, onde há um borramento considerável. Bom, podemos nos perguntar o que acontece então se a distância do objeto vier a ser menor do que a distância focal. Lembre, consideramos já o caso do afastamento do objeto com relação à câmera. Nós podemos revisitar essa situação. Podemos imaginar, por exemplo, uma situação em que DO tende a infinito. Se DO tende a infinito, o objeto está suficientemente longe da lente, este termo aqui, 1 sobre DO, tende a zero e nós concluímos então que a imagem se formará a uma distância igual à distância focal da lente. Ou seja, um objeto suficientemente longe da lente terá a sua imagem projetada exatamente na distância f, aqui nesse plano localizado a uma distância f. Okay? Por sua vez, né, se esse objeto ele vem se aproximando da lente, nós já vimos então, pela análise dessa expressão, que a distância da imagem tende a aumentar. Mas o que ocorre então se tivermos uma situação como a mostrada aqui, em que a distância DO é menor do que f? Bem, neste caso,
como DO é menor do que F, 1 sobre DO vem a ser maior do que 1 sobre F. Isso quer dizer o seguinte, que para haver uma compensação, para que isso se mantenha como uma igualdade, o valor de DI terá que ser negativo, ou seja, DI tem que ser menor que zero. Bom, o que significa na prática termos um valor de DI, uma distância da imagem à lente negativa? Bom, vamos ver isso geometricamente. Seguindo as propriedades que nós já apresentamos, o raio que parte do ponto passando pelo centro da lente, ele tem o seu percurso inalterado. Se ele vai paralelo ao eixo óptico, ele deve então emergir passando pelo ponto focal. Notem que esses dois raios estão divergindo, eles não se encontrarão deste lado aqui da lente. Bom, tem ainda o terceiro raio que a gente precisa traçar, que é aquele que passa pelo ponto focal. Mas o ponto focal está atrás do objeto. Então, na verdade, o que a gente faz é o prolongamento disso. Ou seja, em considerando o prolongamento, esse raio aqui emerge paralelo ao eixo óptico. E nós percebemos que não haverá, então, um ponto onde ele se encontre deste lado da lente. Entretanto, nós podemos perceber que se prolongarmos esses três raios para o outro lado da lente, nós teremos então um ponto de convergência e teremos então uma imagem aqui formada. Essa será uma imagem virtual, não uma imagem real, mas uma imagem virtual e ampliada, né? Algo que vocês já estudaram então no ensino médio em anos recentes. Tá. Isso é exatamente o efeito produzido por uma lupa, por uma lente usada para magnificar elementos. Então veja bem, se eu colocar a lente a uma distância do objeto, tal que essa distância venha a ser menor do que a distância focal da lente, nós vamos estar produzindo uma imagem virtual e ampliada. Vamos ver então isso na prática, como é que ficaria, né? Então, exatamente aí a ilustração deste fenômeno. Podemos ainda considerar situações quando DO coincide com F, também situações no momento, o que ocorre imediatamente quando DO passa a ser imediatamente maior do que F e quando, por exemplo, é imediatamente menor do que F, né? Vou deixar então isso como exercício para vocês. Podem utilizar uma lupa em casa e fazer o teste, já sabendo quando ele está ampliando, então a distância é menor do que a distância focal. O que acontece num determinado momento quando coincide com a distância focal e o que ocorre então após essa distância se tornar maior que a distância focal. Vocês podem realizar esse experimento em casa, extremamente simples de fazer. Bom, agora nós vamos então considerar o que chamamos de comprimento do caminho óptico. Bem, esse é um conceito extremamente importante para a gente. Nós vamos agora, ao longo dos próximos slides, fazer algumas derivações importantíssimas para que a gente consiga então entender como são produzidas lentes, por que aquelas propriedades que foram especificadas para a lente delgada, elas se aplicam, e se aplicam não apenas a lentes delgadas, mas a lentes e a sistemas ópticos de um modo geral. Bom, nós dizemos que a velocidade da luz em um meio com índice de refração eta é dado por C dividido por eta, onde C é a velocidade da luz no vácuo, né, aproximadamente 300 mil km por segundo. E nós vamos chamar de caminho, o comprimento do caminho óptico, o resultado da seguinte avaliação. É o somatório dos produtos NI, LI, onde, melhor dizendo, eta I,
onde ηi é o índice de refração no meio I, e Li é o comprimento do caminho neste meio. Então, neste caso, nós temos, no exemplo aqui mostrado, nós temos dois meios distintos, um com índice de refração ηi, um segundo com índice de refração ηi2, e temos os comprimentos L1, dado então por esse segmento, e L2, dado pelo segundo segmento. Sabe-se que a luz ela percorre um caminho de menor comprimento óptico. Tá? Então, considerem novamente a ilustração que eu mostrei anteriormente, onde nós temos uma fonte de luz, está emitindo aqui um feixe de luz numa certa direção, atingindo a interface com outro meio. Nós estamos aqui no meio N1, pode ser entendido, por exemplo, como se fosse A. N2 poderia representar vidro ou água, né? Tem ηi2, e aqui então este raio atinge a superfície. Aqui eu tenho a representação da normal da superfície, formando um ângulo θ1. Já neste segundo meio, o ângulo então corresponde a θ2. Nós temos aqui então um detector. Bem, se nós estamos interessados em encontrar o menor caminho óptico possível, né, ou o caminho óptico mínimo, nós podemos então considerar esta configuração aqui e modelar esse processo matematicamente. Nós podemos representar o caminho óptico por meio desta expressão, P de x. Tá? Então, seria P representando aqui esse Optical Path Length, e representado então pelo somatório. Aqui nós temos dois termos, ηi1 vezes o comprimento desse segmento, lembrando que esse segmento é a hipotenusa de um triângulo que tem lados H1 e X. Tá? Por sua vez, nós temos ηi2 vezes esse comprimento, que é também a hipotenusa de um triângulo que tem lados dados por H2 e esse comprimento aqui, que é D menos X. Então, D menos X. Então, utilizando o Teorema de Pitágoras, nós temos então a raiz quadrada do quadrado dos termos correspondentes. Bem, se nós queremos minimizar essa expressão, nós podemos derivá-la, né, no caso com relação a x, e igualar isso a zero. Né? Então, aí nós encontraremos o ponto de mínimo. Nesse caso, nós vamos aplicar a regra da cadeia, e lembrando que a expressão do tipo raiz quadrada de algum termo a é igual é o mesmo que a elevado a meio. Tá? Então, aplicando a regra da cadeia a uma expressão como essa aqui, nós teríamos então meio vezes este conteúdo elevado a menos meio, vezes a derivada deste termo no interior com relação a x. Fazendo isso, então, nós obtemos meio vezes essa expressão elevado a menos meio, que corresponde a colocá-la então no denominador, lembra, um expoente negativo, vezes a derivada do termo no interior do radical. A derivada com relação a x é 2x. Bom, fazemos o mesmo para o segundo termo. Temos ηi2, de modo análogo, meio, vezes essa expressão toda que vem para o denominador, tá? Vezes a derivada desse elemento aqui, desse termo, com relação a x. Notem, não há x aqui. Nesse caso, vejam bem, eu teria essa segunda expressão, d2 menos 2dx mais x ao quadrado. Se eu derivar isso em relação a x, eu passo a ter, então, 2x menos 2d. De posse dessa expressão, podemos agora simplificar numerador e denominador, obtendo, então, a seguinte expressão. Posso ainda considerar
levar este segundo termo para o lado direito da equação, ou seja, subtrair os dois lados da equação deste valor aqui. Lembrando que a partir do momento em que eu tenha um valor menos essa expressão à direita, eu tenho então esse sinal negativo, eu posso simplesmente multiplicar aqui o numerador fazendo com que fique d menos x, portanto, obtendo a seguinte expressão. Se nós olharmos atentamente a essa expressão, nós perceberemos que x, esse termo aqui, é na verdade igual a essa distância e, portanto, é o cateto oposto ao ângulo θ1, dividido então pelo valor da hipotenusa do triângulo. De modo semelhante, d menos x corresponde ao cateto oposto ao ângulo θ2 e o denominador aqui corresponde ao comprimento desta hipotenusa. Portanto, nós podemos reescrever a expressão aqui mostrada como eta1 seno de θ1 igual a eta2 seno de θ2. E o que vocês devem lembrar é que essa expressão é conhecida como lei de Snell, né, que define então o ângulo associado a processos de refração. Okay? Em outras palavras, o que nós fizemos agora foi uma dedução da equação de Snell utilizando a noção de Minimum Optical Path Length. Ok, bom, nós vamos agora, em seguida, utilizar esta observação para entendermos como que nós podemos produzir lentes com as propriedades definidas anteriormente. Então, vamos lá. Bem, como é que nós podemos projetar uma lente que tenha, então, as propriedades de que há um raio que venha paralelo ao eixo óptico, venha a emergir e passar, então, pelo ponto focal? Vejam bem, nós vamos considerar essa equação derivada anteriormente e nós estamos considerando, então, aqui meios com índice de refração diferente, no caso, eta1 e eta2. Bom, uma coisa que nós observamos é que se essa expressão é válida e se, digamos, eta2 apresenta um valor maior do que eta1, digamos, nós estamos considerando aqui ar e, digamos, vidro ou plástico, por exemplo. Então, se eta2 caracteriza um meio mais denso que o ar e, portanto, tem um índice de refração maior, para que essa expressão se mantenha válida, é preciso que seno de θ2 seja menor do que seno de θ1 para que, então, a equação continue válida. Okay? E lembrando que no intervalo de 0 a 90 graus, o valor de seno de θ varia com o ângulo θ, ou seja, à medida que o ângulo θ aumenta o seno de θ, à medida que o valor do ângulo θ diminui, diminui o valor de seno de θ. Então vamos lá. Considerando agora um raio que venha paralelo ao eixo óptico, aquele elemento que eu estou querendo converter numa lente, estou querendo produzir uma lente, tudo que a gente precisa fazer é, na verdade, trabalhar a forma dessa superfície, né, de tal modo que a normal da superfície me permite, então, a produção de um ângulo θ1 com essa normal. Eu sei, então, que vai emergir aqui um ângulo θ2. Na outra superfície, eu vou também trabalhar essa superfície de tal modo que esse ângulo θ3 e um ângulo θ4 aqui que vai emergir impliquem, então, em desviar esse raio justamente para o ponto focal pretendido.
E vou fazer isso ao longo dos diversos pontos dessa lente. Vou estar, na verdade, trabalhando a forma, né, a curvatura, tanto nessa superfície frontal quanto na superfície oposta, de tal modo a obter esse efeito. Por exemplo, construindo uma estrutura simétrica, nós podemos garantir isso, e no caso do raio que viria, então, sendo, digamos assim, alinhado com a direção da normal, nesse caso o ângulo é zero, tanto no seno de θ, seno de 0 é zero. Naturalmente, para manter a igualdade, o ângulo θ2 também deve ser zero. Isso faz com que o raio, então, passe direto. Bom, então veja bem, aquelas propriedades apresentadas lá para a lente delgada, elas na verdade são construções humanas, onde nós desejamos obter determinado efeito, determinado comportamento, e conseguimos, utilizando aqui a lei de Snell, trabalhar a forma da lente, a sua curvatura nos diversos pontos, de modo a obter essa propriedade desejada. Ok? Então tá, de posse desse entendimento, podemos prosseguir. Vamos agora analisar sensores de câmeras digitais. Nós podemos entender um sensor de câmeras digitais, que na verdade é um elemento que faz a coleta de fótons, né, dos fótons incidentes ao sensor. Podemos considerar uma analogia onde cada pixel desse sensor corresponde a um balde que está acumulando pingos de chuva. Então, imagine, nessa analogia, cada balde representa uma célula, um pixel do meu sensor. Os pingos de chuva representam, então, os fótons que estão transferindo sua energia para os elétrons, então, do nosso semicondutor. Tá? Então, todo CCD é caracterizado, então, como um dispositivo analógico, né? Seja a tecnologia CCD, CMOS, etc., são dispositivos analógicos, e isso vai exigir, então, uma conversão analógico-digital. Existem dois tipos principais de sensores, um deles chamado Interline Transfer Sensors e um outro chamado de Full Frame Sensor. Nós vamos agora analisar os dois tipos de sensores. Interline Transfer Sensors são o tipo mais comum de sensores utilizados em câmeras digitais. Isso inclui, por exemplo, as câmeras digitais point and shoot, as câmeras dos nossos celulares, por exemplo, né? Cada célula do nosso sensor corresponde, então, a um fotodiodo, cujos valores, então, depois são transferidos para registradores de deslocamento. Um fotodiodo é um fotodetector, é um dispositivo semicondutor capaz de converter luz em corrente elétrica, e isso nos permite, então, construir um circuito que, em última análise, permite a conversão de luz em voltagem. E são essas medidas de voltagem que vão, então, ser caracterizadas como intensidade de luz incidente. Bom, uma propriedade fundamental dos Interline Transfer Sensors é que ele permite, então, a captura de vídeo, ou seja, ele permite, então, continuamente a leitura desses dados, produzindo, então, vídeo. Nós vamos, em seguida, entender exatamente como que funciona isso aí. Naturalmente, que o uso desses registradores de deslocamento requer espaço no entorno do pixel, e isso vai ocupar uma área, então, do dispositivo semicondutor, do chip, né? E isso faz com que, no final das contas, a gente acabe tendo uma área efetivamente utilizada para pixel, ou seja, de exposição dos fotodetectores, de apenas 30%. Para mitigar
esta limitação, a gente utiliza então microlentes no entorno dos pixels, de tal modo que a gente possa capturar a luz que eventualmente incidiria sobre outras partes então do sensor, e vamos redirecionar essa luz incidente, esses fótons, justamente para a área exposta do sensor, né? Com isso a gente consegue então melhorar esse fator de preenchimento aí para até 70%, ou seja, como se 70% da área do sensor estivesse então exposta. Aqui nós temos uma representação esquemática de uma arquitetura para o Interline Transfer Sensor utilizando então CCDs. Notem que nós temos uma região aqui representando pixels. Esses pixels então correspondem então aos fotodetectores que comentamos anteriormente. Eles vão receber os fótons incidentes, vão converter, em última análise, esses valores, né, essa energia incidente em voltagem. Depois esses valores serão transferidos um a um para os registradores aqui de deslocamento, uma coluna por vez. Esses valores então são deslocados verticalmente, tendo-se então uma linha por vez. Em seguida, esses valores são deslocados para a direita. É possível então ter-se aqui a aplicação de ganho e depois a conversão analógico-digital. Nós temos aqui uma ilustração da arquitetura que acabamos de comentar. Então, os valores capturados pelos pixels são deslocados para os registradores de deslocamento. Notem, eles começam então a deslocar os valores para baixo, verticalmente, e depois a cada linha que chega da esquerda para a direita. E a partir do momento em que o conteúdo dos pixels de cada coluna é deslocado para o seu registrador correspondente, os pixels já estão liberados para a captura do frame seguinte. E é isso então que garante a possibilidade de captura de vídeo, porque a gente tem então um processo que segue continuamente. Bom, eu falei para vocês que para melhorar a eficiência luminosa, então são utilizadas microlentes sobre os sensores, né? Então vejam bem, aquele fator de preenchimento ali da ordem de 30%, ele pode ser melhorado utilizando-se então microlentes sobre o sensor, de tal modo que luz que eventualmente estaria atingindo regiões que não correspondem então ao fotodetector, eles sejam, por refração, deslocados então e capturados pelo fotossensor. O segundo tipo de sensores que nós comentamos são os full frame sensors. A ideia aqui é não dispor daqueles registradores de deslocamento, mas reservar toda a área possível do sensor para pixels. Naturalmente que isso implica em um processo de transferência diferenciado. Neste caso, o conteúdo de cada linha, da última linha, é deslocado então para registradores de leitura, e cada linha então vem sendo deslocado para a linha imediatamente abaixo, e esse processo então permite a leitura de todos os elementos. É uma forma também bastante simples, mas requer que durante esse processo de deslocamento, não haja a incidência de novos fótons, porque do contrário nós estaríamos comprometendo o conteúdo da imagem. E isso, portanto, requer a utilização de um shutter mecânico. É preciso bloquear completamente o ingresso de luz sobre o sensor. Isso é uma desvantagem, né? Tá. Naturalmente, com isso, com essa possibilidade, eu tenho como construir
pixels maiores, sensores com pixels maiores, e isso aumenta a sensitividade, portanto, a faixa dinâmica. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante na aula de hoje, e é algo desejável. Por outro lado, requer a utilização de um shutter mecânico, e isso impede, por exemplo, a captura de vídeo. Então, conforme eu falei, isso acaba sendo então uma desvantagem. Vamos ver então como que ocorre o funcionamento desse tipo de sensor. Então, esta animação ilustra justamente o processo. Há uma exposição, foram capturados os diversos pixels, o shutter então foi fechado e agora há um deslocamento das linhas verticalmente. Durante todo esse processo de deslocamento, eu repito, o shutter deve permanecer fechado, impedindo então a incidência de fótons sobre os pixels. Do contrário, o conteúdo que está sendo deslocado, ele seria então alterado pela incidência de novos fótons, né? E o resultado seria incorreto. Tendo entendido o funcionamento dos sensores, né, construídos a partir de fotodetectores, é importante lembrar que esses fotodiodos ou fotodetectores, eles são dispositivos monocromáticos. E, portanto, para que nós possamos capturar imagens coloridas, nós precisaremos utilizar filtros de cores sobre esses dispositivos, justamente para delimitar que comprimentos de ondas atingirão o sensor. Existem duas abordagens fundamentais aqui. Uma é utilizar 3 sensores distintos, um para cada canal, R, G e B. E uma outra abordagem mais econômica é se utilizar um único sensor, utilizando sobre ele então uma matriz, né? Uma matriz de filtros de cores que alternam então os filtros para R, para G e para B. No caso de uma câmera que utiliza 3 sensores, a gente vai precisar então pegar a luz incidente e espalhá-la, distribuí-la sobre 3 sensores, cada um com um filtro correspondente. Isso tende a produzir imagens de excelente qualidade, entretanto é um processo mais caro e, do ponto de vista de engenharia, também mais delicado de fazer a calibração. Isso implica também ocupar mais espaço, né? Bom, vamos entender como é que funcionaria esse chamado aqui beam splitter. Um beam splitter é nada mais, nada menos do que um prisma, como demonstrado aqui. A incidência de luz branca acaba sendo então distribuída na forma de luz vermelha, verde e azul, tá? E essa luz então será, como é que eu diria, projetada sobre os respectivos sensores. No caso de um prisma tricroide, como o que eu mostrei há pouco, ele funciona basicamente do seguinte modo. Você tem a luz incidente, um primeiro elemento aqui do prisma é revestido com um filtro de tal modo que ele leva a uma reflexão das componentes de comprimentos de ondas curtos, no caso, digamos aqui, azul, né? Permitindo então a passagem dos comprimentos de onda médios e longos. Depois, um outro filtro faz a reflexão dos comprimentos de onda longo, e aí refletido aqui agora para um segundo sensor. Tá? Aqui nessa região tem-se o primeiro sensor, mas esse filtro permite a passagem então dos comprimentos de ondas médio, e aqui temos o terceiro sensor. Essa imagem ilustra então um elemento como esse, né, um prisma tricroide
com 3 sensores. Vocês veem aqui os chips correspondentes. Se a gente superimpuser aqui esta representação, teremos então aqui o sensor azul, né, para os comprimentos de ondas curtos, ou seja, uma representação RGB azul, teríamos aqui o filtro azul, vermelho e aqui atrás então verde. Bom, caso optemos por utilizar um único sensor, isso naturalmente torna o projeto da câmera mais barato, torna a câmera também mais compacta. Nós podemos utilizar um entre vários possíveis Color Filter Arrays. O mais popular destes padrões é chamado de padrão de Bayer e se caracteriza pelo mosaico de filtros mostrados aqui abaixo. É importante lembrar para vocês que o sistema visual humano ele é mais sensível à faixa do verde do que, por exemplo, vermelho e muito menos sensível então ao azul. Quando a gente converte uma imagem colorida para uma imagem em tons de cinza, a gente está calculando a luminância associada à imagem e isso é dado por essa expressão, ou seja, o valor R é multiplicado, o valor de vermelho é multiplicado por um peso 0,299, verde por 0,587 e azul por 0,114. Notem aqui a participação do verde na nossa sensibilidade, na nossa percepção de luz é bem maior, né? E isso se reflete então no padrão de Bayer. Notem que nós temos para cada 2 pixels em vermelho ou 2 pixels em azul, nós temos 4 pixels verdes. Tá? Então, neste caso, a gente está capturando imagens superimpostas ali de vermelho, verde e azul num único sensor e a gente vai precisar depois fazer um processo de interpolação para reconstruir os demais elementos, os demais canais. Por exemplo, neste pixel azul eu posso reconstruir o valor verde interpolando os 4 valores verdes vizinhos. Posso interpolar o valor de vermelho aqui, também considerando os 4 valores vermelhos vizinhos. De modo análogo, faço o mesmo aqui para complementar os valores de verde e azul para um pixel originalmente que capturou apenas vermelho. Já para o caso de um pixel verde, eu vou interpolar os 2 vizinhos vermelhos e os 2 vizinhos azuis. E com isso, então, eu reconstruo valores de R, G e B para todos os pixels da imagem. Notem, então, que num processo como esse, onde nós mostramos o Color Filter Array, o filtro, o mosaico de filtros, abaixo dele, então, os respectivos pixels do sensor. E o que acaba sendo capturado, então, é um padrão como esse, né? 1/4 dos pixels em vermelho, 1/4 dos pixels em azul e metade dos pixels em verde. Quando consideramos a imagem monocromática capturada pelo sensor, esse é o resultado que obtemos, o valor de intensidade para cada pixel. Para recuperarmos a imagem colorida, precisamos saber então a posição de cada filtro colorido no padrão. No caso específico aqui que estamos discutindo, o padrão de Bayer. Neste caso, nós temos 1/4 dos pixels representados aqui em vermelho, metade deles em verde e um outro quarto em azul. Quando colocamos essas várias amostras justapostas, nós obtemos então um mosaico como aqui representado. Notem os valores de R, G e B justapostos.
E utilizando um processo de interpolação conhecido como demosaiking, nós podemos obter então uma imagem colorida, tendo valores de R, G e B para todos os pixels ou para cada um dos pixels da imagem. Podemos agora revisitar todo o processo de produção de uma imagem colorida, considerando desde a chegada da energia incidente, energia radiante, que eventualmente pode sofrer atenuação atmosférica, depois atinge o sistema óptico, podendo aí também sofrer algumas formas de distorção, aberrações, algumas delas nós vamos estar discutindo ainda na aula de hoje, e eventualmente chegando ao sensor, que no nosso contexto de hoje estamos assumindo estar recoberto por um padrão de Bayer. Bom, conforme mencionado anteriormente, nós vamos precisar de um processo de interpolação ou de mosaic para recuperar valores de R, G e B para cada um dos pixels da imagem. Depois disso, algumas outras operações serão aplicadas, como por exemplo o white balance, correção gama, e eventualmente nós chegamos à conversão analógico-digital. Esse é um pipeline básico, entretanto, na prática, a imagem vem a ser corrompida por ruído. Existem diversas formas de ruído, alguns deles nós vamos estar discutindo na aula de hoje, outros discutiremos também em aulas futuras. Uma vez que a imagem tenha sido capturada pelo sensor, nós temos duas formas fundamentais de processar esses dados. A primeira delas é transferindo a informação bruta lida pelo sensor para um buffer, aqui representado, e nesse caso, tornando o CCD livre para a captura do próximo frame. Bom, uma vez que esses dados se encontrem no buffer, nós vamos ter aqui uma componente, um hardware responsável pelo processamento de imagens, que vai então fazer o processo de interpolação de cores, a aplicação de white balance, correção gama e eventualmente compressão para armazenamento da imagem no cartão. Alternativamente, os dados brutos capturados pelo CCD podem ser processados diretamente e o resultado armazenado no buffer, que posteriormente é transferido então para o cartão de memória. Uma alternativa a trabalhar com os dados processados, por exemplo, já no formato JPEG, com todas as transformações mencionadas há pouco, é trabalhar diretamente com os dados brutos capturados pelo sensor. Esta é uma alternativa utilizada por muitos fotógrafos profissionais. Neste caso, todas as operações envolvendo demosaiking, ou interpolação de cores, white balance, gamma correction e outras, são processadas então por um software que o fotógrafo então adquiriu ou que ele mesmo implementou. Neste caso, ele tem a liberdade para realizar efeitos que não estariam disponíveis diretamente na saída, por exemplo, com JPEG. Então, aqui uma ilustração do uso de sharpening, em diversos graus, mostrando então as opções que o fotógrafo teria então, para realçar detalhes de imagem. Okay? Então, o uso de imagens ou processamento de imagens brutas, imagens no formato RAW, é extremamente popular entre profissionais da fotografia. Agora nós vamos considerar alguns problemas que podem afetar a qualidade de imagens digitais. Um deles é ruído, já mencionamos há pouco, mas existem vários outros como crosstalk, a faixa dinâmica do sensor, um efeito chamado bloom e aberração cromática. Nós vamos considerar cada um deles agora em sequência. Sensores de imagens são dispositivos eletrônicos e, como tal, possuem características que podem resultar em efeitos indesejáveis ou ruído.
A fonte de ruído mais significativa é conhecida como corrente do escuro, e isso é caracterizado por um sinal que é percebido, é medido na leitura do sensor, mesmo quando o sensor não é exposto à iluminação. Isso tem um impacto bastante grande no que chamamos de faixa dinâmica do sensor ou da câmera. Por exemplo, o aquecimento do semicondutor, dos dispositivos da câmera como um todo, aumenta então a medição da corrente no escuro, e as estimativas indicam que a quantidade de ruído dobra a cada 6 ou 8 graus centígrados de aquecimento do dispositivo. Existem ainda crosstalks, que são outras formas de ruído, mas um ruído diferente. Nós vamos considerar os dois casos em seguida. A quantidade de ruído em uma imagem diminui com a intensidade da iluminação da cena e com o tamanho dos pixels utilizados pelo sensor. Pixels menores naturalmente capturam menos fótons e, portanto, são mais sensíveis a ruído, comprometendo, portanto, a faixa dinâmica do sensor e da câmera. Já pixels maiores capturam mais fótons e, portanto, tendem a produzir imagens de melhor qualidade. São, naturalmente, mais caros. Lembrando que a corrente do escuro é caracterizada por valores no sensor, mesmo quando este não foi exposto à luz, uma forma de mitigar os seus efeitos é capturar o conteúdo do sensor imediatamente antes da exposição da imagem e subtrair então este valor sem exposição da imagem capturada, então produzindo assim uma imagem menos ruidosa. Uma outra fonte de artefatos em imagens são os crosstalks. No caso do crosstalk óptico, se um fóton associado a um comprimento de onda mais longo, ele atinge então um filtro com um certo ângulo, justamente porque possui menos energia, ele tem mais dificuldade de excitar os elétrons do semicondutor e, portanto, transferir sua energia para estes. Então, neste caso, pode ser que estes fótons acabem sendo contabilizados num pixel vizinho e não no pixel sobre o qual eles efetivamente deveriam ter sido contabilizados. Tá? Então, é possível evitar esse tipo de problema construindo barreiras entre pixels. Entretanto, isso tem um custo, além de ocupar ainda mais área do sensor, o que são coisas não desejáveis. Né? No caso do crosstalk elétrico, a questão está relacionada a quanto ou quão profundamente um fóton precisa navegar, se deslocar no silício até que ele possa então transferir a sua energia para os elétrons então do semicondutor. Notem que os comprimentos de ondas mais curtos, por exemplo, aqui representados por azul, eles possuem maior quantidade de energia e, portanto, tendem a excitar os elétrons do semicondutor de forma mais rápida, né, mais imediatamente. Por outro lado, os comprimentos de ondas mais longos, eles tendem a demorar mais a fazer isso. Então, aqui ilustrado nessa animação, percebam que fótons associados a um comprimento de onda mais longo, aqui passando pelo filtro vermelho, eventualmente eles acabam migrando para o depósito, né, de um pixel vizinho e aí então liberando a sua energia, naturalmente levando a uma contagem incorreta de pixels com diferentes tipos de comprimento de onda. Já a faixa dinâmica de um sensor é uma medida de
quanto esse sensor é capaz de capturar detalhes escuros e claros em uma mesma imagem, né? Então, quanto mais escuros e quanto mais claros simultaneamente são os valores que podem ser representados, maior a faixa dinâmica. Naturalmente que a representação de faixas dinâmicas maiores requer uma representação com maior número de bits também. Então, vamos considerar aqui essa imagem, por exemplo, que apresenta o céu e outros elementos da cena já com valores bastante saturados de pixels, portanto, não permitindo uma representação adequada de elementos muito claros da cena. Já a imagem ao lado apresenta uma representação bem mais adequada, né, tanto das regiões claras quanto de regiões mais escuras desta cena. Portanto, esta imagem à direita representa algo capturado por um sensor com uma faixa dinâmica maior. Uma outra fonte de artefatos em imagens digitais é conhecida com o nome de blooming. Isso corresponde à situação em que os pixels, ou os nossos fotodiodos, fotorreceptores, têm um limite de quanta carga eles conseguem acumular e a partir daí, então, eles passam então a transferir valores, é como se eles transbordassem a partir de valores de carga suficientemente grande e com isso acabam contaminando, transferindo carga para pixels vizinhos. Isso acaba gerando um efeito indesejável, como mostrado aqui nessa imagem, né? Uma solução, novamente, consiste na criação de novos elementos por pixel, o que a gente chama de poços de overflow, que seriam drenos capazes, então, de, no caso, literalmente, drenar esses valores que estariam, então, levando à saturação de pixels, impedindo que eles contaminem os seus vizinhos. Tá? Uma outra possibilidade é controlar a exposição da cena. Naturalmente que à medida em que eu controlo a exposição para regiões muito claras, muito brilhantes da imagem, o que ocorre naturalmente é o risco de estar subexpondo outras áreas da cena. Uma outra causa de artefatos durante o processo de captura de imagens é a aberração cromática. Nesse contexto específico, consideraremos a aberração cromática axial, que corresponde a um problema óptico onde a lente da câmera acaba focando diferentes comprimentos de onda a diferentes distâncias, aqui, por exemplo, representado. Note que a intensidade, a quantidade de aberração cromática depende das características de dispersão do material utilizado para a produção do elemento óptico. E no contexto de câmeras digitais, os seus efeitos são amplificados pelo blooming já mencionado há pouco. Uma forma de reduzir a aberração cromática consiste na utilização de materiais com diferentes propriedades e eles são combinados, então, utilizando dois ou mais elementos ópticos com características diferentes, de modo a tentar minimizar o efeito global, né? E isso tende a reduzir significativamente esse problema, muito embora não consiga eliminar completamente. Aqui, então, temos o exemplo do que chamamos de a doublet lens. São dois elementos ópticos aqui com características diferentes que tendem a se compensar em termos de efeito. Tá? E é por isso, entre outras coisas, que quando nós apresentamos lá o sistema óptico de uma câmera, né, nós vimos tantos elementos. Parte desses elementos
objetivam então a redução de aberrações cromáticas, outros são necessários para que a gente possa obter efeitos de zoom, efeitos de refocagem a diferentes distâncias, entre outros. Isso conclui a nossa introdução a câmeras digitais, com ênfase então em aspectos de seus sistemas ópticos e sensores. Tenho aqui uma lista de vídeos complementares, sugiro que vocês assistam. Essa lista e muitos outros vídeos encontram-se então disponíveis na página da disciplina no Moodle.